Estamos de volta com o programa A Polêmica, recebendo o Cláudio Andrade, que é o apresentador do programa. Ele só emprestou um pouquinho para mim e para a Balbi, né, durante esse tempo de eleição e vereador eleito. Cláudio, eu falei que eu ia continuar falando do programa, porque eu também vivi essa experiência do programa Cláudio Andrade com você. Você percorreu vários bairros, distritos da cidade, eu também. E nós sentimos na pele. Ninguém te atendia, né? Ninguém me atendia, vale ressaltar isso. Espero que na próxima Melhore, temporada né? isso melhore. Nós sentimos na pele, né? O que as pessoas estavam sentindo também, o que elas estavam vivendo. E isso, na hora da sua campanha, te despertou em você voltar num lugar, por exemplo, X, e ver que aquilo continuava a mesma coisa? Ó, nós fizemos programas, inclusive, repetidos. E a gente voltava 2, 3 meses depois, estava tudo exatamente da mesma forma. Uma das coisas muito inacreditáveis do governo da prefeita Rosinha é a dificuldade de interagir. Porque quando você é político, não adianta, você nunca vai ser uma unanimidade. Só que a imprensa, ela tem um papel muito importante. Quanto mais você cutuca a imprensa e despreza ela, mais ela vai te procurar. Então, se tem um problema, eu acho que todo gestor ele tem que ser o primeiro a procurar a imprensa. Você vai, tá havendo um problema tal, vocês vão ser procurados, a situação é essa. Você já começa a reduzir a tensão da imprensa e trazer ela para perto. A prefeita sempre ignorou, ou era na mídia oficial ou não era em lugar nenhum. Então, ela perdeu uma oportunidade muito grande de trazer para ela, para o ambiente do executivo, a imprensa, que é a forma mais importante que ela tem de divulgar. Então, ela centralizou muitas informações e isso fez com que nós passássemos o que a gente passou. Se você estava alinhado, você tinha as informações. Se você não estava alinhado, você fazia aquele vácuo. Por isso que foi muito importante a gente sempre colocar você no final, mostrando, estive aqui, mas não fui respondido. Acho que durante o programa todo você foi respondido. Dá para contar no só dedo. o Frederico, né? Uma vez e mais um outro. Mas ninguém respondia. Então eu acho que foi um grande pecado da comunicação, que eu espero que agora mude nesse sentido, de deixar a imprensa afastada. Acho que se tem um problema, e ele não é mentiroso, porque a gente provou tudo com entrevista e tudo, traz a imprensa, fala, realmente existe problema e faz com que a imprensa caminhe junto. Eu acho que a melhor forma que tem é problema, imprensa e gestor, tudo caminhar junto, a coisa fica com muito mais embasamento e as pautas acontecem de uma forma muito mais regular e mais leve. É porque midiaticamente o poder às vezes é cego, porque não receber a Letícia... Pois é, em várias posições, é verdade. Não, é só para lembrar, né? Eu penso, muitas vezes o pessoal não acompanhou o programa a temporada toda, ou as temporadas tiveram várias, e o Cláudio, ele ia para os bairros, para os locais escolhidos e mostrava tudo o que estava acontecendo, né, Cláudio? E eu ficava com a parte de ouvir o outro lado, porque jornalismo tem disso. Só que, inicialmente, os pedidos de entrevistas eram negados. E depois eram só notas, somente notas. E o pedido de entrevista era ignorado, não era nem negado mais, era ignorado, como se aquilo não existisse. E mandava só a nota. E eu passava a nota na íntegra como eu recebia. Então, assim, a gente nunca teve uma vez que alguém se dispusesse, a não ser no início, né? Porque no final já estava... Alguém se dispusesse para poder me responder ou me atender. Eles me viam lá na prefeitura, eu não podia entrar, claro, eu era proibida de entrar lá, mas ninguém respondia. Então, assim, ficava aquela coisa, eu ficava me sentindo como, o que eu posso fazer? Porque eu estava vendo, eu estava indo lá também, porque eu tinha Sabia que era verdade. Sabia o que estava acontecendo, mas a resposta era sempre a mesma e muitas vezes o texto era uma cópia, né? Ctrl-C, Ctrl-V, como dizem. Agora, eu concordo com o Balbi que você foi muito injustiçada, né? Não, se eu fui injustiçada, eu não sei, mas eu queria... Eu receberia de Eu queria ouvir o que eles tinham a dizer. E nós também gostaríamos de te ouvir, mas infelizmente a gente não era secretário na época. Né? Exatamente. Cláudia, 25 vereadores, vocês eu acho que vão pegar aí como primeira missão umas coisas espinhosas, porque há de se tratar da receita própria, né? Essa questão mesmo do Código Tributário não é uma coisa que está definida, né? Existe até um parecer de inconstitucionalidade. O próprio juiz considerou, né? Eu acho que isso volta para o colo da Câmara. Volta. E também tem a questão dos impostos mesmo, do IPTU, que é totalmente descolado do código, creio eu. Tem as taxas também, né? Quer dizer,
vai ser o primeiro verão que você não vai ter verão? É um verão que eu vou estar pouco bronzeado. O verão vai ser diferente, né? Vai ser um vai verão ser outro diferente. ambiente. Eu acho que os vereadores eles precisam... O verão de 17, que até é parecido. E tem 7. Pois é, em 2017. Eu acho que o que os vereadores eleitos precisam é de tempo. De tempo não é tempo da população, que a população tem pressa. É tempo para analisar as coisas. Eu acho que a Câmara ficou uma coisa muito solta. Tudo chega e aprova, tudo chega e aprova. E é muita moção de aplauso, é muito feliz isso, feliz aquilo. Acho que ela perdeu um pouco a essência dela, que é uma essência técnica. A função do vereador, as duas principais funções, a primeira é legislar, é criar leis mesmo. E criar lei não é uma coisa que você chega no papel de pão e... Criar lei você tem que reunir, você tem que ver os anseios populares, as tendências, o lado bom e o lado ruim da homologação de uma lei. E o outro lado é fiscalização do Poder Executivo. Ela nunca fiscalizou o Executivo, porque a maioria não permitia, e ela legislou pouco, ela brigou muito. Então, acho que está na hora da Câmara ser mais técnica. Nós teremos, eu soube aí que a tendência é que ela seja canal aberto, que eu acho isso de extrema importância, porque quem está lá tem que estar se expondo mesmo, mas eu acho que precisa de tempo. Acho que as matérias têm que ser discutidas com mais calma, com mais critério. De repente, o presidente que entrar, que ele possa determinar horários específicos para um próprio estudo mesmo, como se fosse uma faculdade. Você sentar, a lei é essa, vamos estudar, vamos decorar, vamos trabalhar, que tem muita coisa que a gente precisa realmente estudar. Eu acho que são quase 500 mil habitantes em Campos e a gente não pode colocar uma lei em vigor simplesmente porque um prefeito quer. A gente precisa fazer o que é necessário para que a população seja beneficiada. Eu tenho certeza que o prefeito Rafael Diniz pensa da mesma forma. E esse que eu acho que, pelo menos esse será o meu trabalho. Tudo que eu assinar, eu quero ter muita responsabilidade, nem que isso atrase um pouco. Mas é melhor atrasar um pouco do que dar à população um prejuízo maior. Ô, Cláudio, no curso dessa legislatura, tem um obstáculo ainda maior e que vai demandar discussões variadas, que é a questão do plano diretor, né? Sim, sim, sim. Eu acho que aí é a espinha dorsal do trabalho de vocês. Pois é, exatamente. É por isso que eu acho que há uma necessidade muito grande da política partidária ser, pelo menos em determinado momento, ser deixada um pouco de lado. Eu acho que o ano que vem tem que ser um ano extremamente produtivo. E outra coisa, volto a dizer, a força das redes sociais ficou muito clara. Então, essa Câmara será muito monitorada, vai ser muito vigiada, vai ser muito cobrada, porque há uma necessidade muito grande dessa renovação, desse boom, mas a espuma vai baixar e nós vamos começar a ser cobrados com muita dureza, com muita firmeza. Então, eu acho que nós precisamos acalmar as bandeiras, guardar as bandeiras partidárias e começar realmente a fazer. Agora, tem um detalhe importante, tem que identificar, a partir de janeiro, quem vota por interesse da comunidade e quem vota propositalmente contrário à comunidade. Por isso que eu acho que todos os votos dos vereadores terão que ser muito bem apresentados, para que a comunidade identifique se aquele voto é voto ou se aquele voto é voto, que vai ter uma diferença muito grande. A briga ali e dane-se a população, mas está por trás interesses particulares. Ô, Cláudio, vamos fazer uma análise aqui rapidinho do Rafael. Eu acho que uma das principais missões do Rafael nessa renovação, embora tenha outras tão importantes quanto, seria apaziguar a política em Campos. Quer dizer, a política em Campos, a gente estava conversando com o Zé Luiz, eu fiz uma brincadeira com ele, 2004, a eleição que nunca acabou. Sim. Né? Você vem aí com algumas alternâncias, mas de um grupo só. A raiz era um grupo só. Então, eu acho que a política de Campos ficou tipo um ringue. Às vezes um vai para a corda, o outro volta e tal. E eu acho que o Rafael tem toda a eloquência e a predisposição de apaziguar isso, de fazer com que as pessoas sejam mais elas do que queira que elas sejam, sabe? Né? Não, eu acho o seguinte, eu acho que essa habilidade o Rafael tem e essa habilidade foi até demonstrada até no próprio processo eleitoral, né?
Mas esses vereadores que hoje compõem a oposição precisam entender também que, por mais que seja natural existir líderes políticos, os líderes políticos não podem mais ter a imagem de cacique. Porque o cacique, ele, em tese, ele fala e o outro abaixa a cabeça. Líder político se faz com trabalho conjunto. Então, é lógico que pode ter uma indicação de um líder, uma opinião de um líder. Mas eu acho que os vereadores precisam também respeitar o cargo que eles ocupam. Nem tudo é possível ser feito porque você tem um líder político. Nem tudo pode ser feito porque você tem uma orientação e nem porque você foi eleito por um grupo. Por isso que eu acho que a participação dos presidentes partidários, a participação, os vereadores têm que começar a ler o estatuto dos partidos, para que não hajam completamente individualistas dentro de uma sessão de Câmara, dentro de uma atuação. Então eu acho que a primeira coisa é pé no chão. Os vereadores se valorizarem mais, a se aproximarem do prefeito, para que a gente possa fazer aí que você colocou, essa paz necessária, não para cada um mostrar que é mais forte que o outro, que manda mais que o outro, mas que a sociedade possa andar. Porque se começar, desde o começo, um remake da eleição, quem perde é a população, porque o que tem que ser discutido não será discutido. Você sabe que em Campos já teve um vereador eleito da Baixada chamado Pé no Chão, né? Sim, Jorginho Pé no Chão. Jorginho Pé no Chão, e, inclusive... Ele ia descalço, né? Ele foi tomar posse descalço no meio, declamaram Jorginho Pé no Chão. Isso pro Globo. Eu conheço muito o filho dele. No caso do Cláudio vai ser alguma coisa a ver com 7, né? Você já sabe. Com 7? Ele não calça 37, né? Não vai ter nada com sapato, mas vai ter alguma coisa com 7. A Letícia tá doida pra empurrar um 7 pra mim. Mas, Cláudio, nada de um 71 na Câmara. Não, um 71 na Câmara, ele tem dois significados, né? Tem o 171 próprio do Código Penal e tem o 171, que é aquele que usa a barriga em detrimento da cabeça, né? Isso exige... Empurra. Mas aí eu volto a dizer para você, eu, pelo menos, tenho vontade de fazer isso tem dado certo até com os Facebook Live, que é o mandato participativo. Ou antes e depois a possibilidade de fazer isso, primeiro interagir com a comunidade. Estaremos hoje na sessão tal, as pautas são tais, a divulgação vai ser dessa forma, a tendência é essa, e no final a gente faz aquele resumo do que aconteceu. E isso interagindo com a população. E hoje eu tenho 3 Face, cada um com 5 mil. Então são 15 mil pessoas ali, ainda temos fanpage, temos o blog, então acho que vai ser um trabalho muito bonito de poder mostrar mesmo a população e fazer com que ela se interesse por política. Porque a política, eu fui fazer uma palestra no CIEP, em Guarulhos, uma menina falou assim, lá vem você falar de política. Porque o assunto eram vários, mas esse assunto, lá vem e falou, não, você não gosta de politicagem. Não, eu detesto política. Eu falei, não, política você não gosta. Por quê? Porque desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, você faz política. É o preço da pasta de dente, é o preço do sabonete, do ônibus, da roupa. Se você quer ter mais de um filho, você pensa. Tudo é discutido com política. O problema é que a política hoje ela está desgastada por políticos que têm projetos individuais somente. Você pode crescer politicamente fazendo um projeto grande. E eu confesso a você, eu pretendo ser o melhor vereador que Campos já teve. A frase é de peso, hein? O melhor. Vai ficar entre os 17. Sim, vai ficar entre os 17. Tem que ter 7. Tomara que seja o melhor. Mas me diga uma coisa, Cláudio, a soma das abstenções com gente que anula voto ou simplesmente voto em branco, isso não preocupa? Isso não é só um fenômeno de Campos, Não. Isso foi um quadro geral no país. O povo não está um pouco decepcionado com a sua representatividade, por quem a representa, principalmente no Legislativo? Você seria a favor da tal tão falada reforma política que, em efeito cascata, chega até os legislativos municipais? Acho que o desgaste, a população tem toda e restrita razão. A mente da gente, ela tem duas posições, ou ela carrega o negativo ou ela carrega o positivo. E se você vai lá para lá ou para cá, é de acordo com o que você alimenta, né? Se você alimenta coisas boas, sua cabeça, a maioria das vezes, ela vai estar com bons pensamentos. Se for o contrário, também. O que a mídia fez, e fez de forma necessária nos últimos um ano, desde o Mensalão para cá? Despejar na cabeça da população, e na TV aberta principalmente, tudo de ruim feito por políticos.
Então, o que captou a nossa mente foi o quê? Imagens negativas, roubo, prisões, improbidade administrativa, esquemas, e aí vai. Aí acabou vindo uma eleição municipal. É óbvio que a maioria ficou com nojo de política. Por isso que eu te falei, aquela necessidade, antes de eu pedir o voto, eu fazia com que eles se preocupem com eles, porque comigo não tinha ninguém preocupado. A princípio eu era mais um candidato, em tese até oportunista, lá vem mais um, né? E tem um detalhe muito importante. A questão de pedir emprego. Vários lugares que eu fui, as pessoas falam, Cláudio, estou precisando de um emprego, Cláudio, estou precisando de um emprego. E eu parei para pensar nisso e eu falei assim, eu vou correr um grande risco de perder voto, mas eu não posso fazer o que muitos faziam e fazem ainda, que é chegar e falar assim, não se preocupe, porque você em janeiro está comigo lá. Ou ia na casa de uma liderança e falava assim, não quero nem reunião, não, se eu ganhar 3 vagas são suas. Eu fui na Estrada do Carvão, fazer uma reunião, oriunda inclusive de um programa que a gente fez, de uma rua sem saída, e eram casas muito pobres, e fizemos todo mundo na rua, embaixo de uma mangueira. No meio da conversa, levantou um rapaz e falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você vai arranjar um emprego para mim? Eu falei assim, não. Ele, como não? Todos que vêm aqui prometem emprego. Eu falei assim, eu não tenho empresa de emprego. Ele pegou a mulher dele e falou assim, eu posso ir embora? Ela falou assim, pode ir embora. E aí, você pode perguntar assim, você deve ter perdido o voto, todo mundo que está ali. Eu falei, não. O que eu consegui fazer para muitas pessoas? Agendar entrevista de emprego. Então, eu não deixava de atender, mas eu não cometia fraude eleitoral. Porque o vereador e o candidato que vai para a casa da pessoa e promete emprego, ele pratica fraude eleitoral. É mentira. Ele não pode pedir voto em troca de emprego. Mas eu também não deixava de atender. A maioria das pessoas eu ligava para os amigos que estavam apoiando, dá para você atender fulano aí? Aí a pessoa ia lá fazer um cadastro, observava o perfil. Uns entravam, outros não, mas ninguém vai passar por mim na rua e dizer, lá o mentiroso, olha lá, prometeu emprego para mim, ó, fui lá e não tinha. Isso não. Por quê? Porque eu sabia que se eu fizesse isso, eu estaria sendo igual aos outros. Então, um pouquinho de novidade que eu tinha, eu ia perder, e graças a Deus essa fraude eleitoral eu não pratiquei. Quando eu falei o 17, não, eu quis dizer 1 com 7, os outros 7 melhores atrás de você. Ah, então, sim. Só pra... Vamos para o rápido intervalo, a gente já volta no terceiro e último bloco do A Polêmica.